Quando a pessoa vem de uma família desestruturada, como é que, porque aí essa modelagem não será, obviamente, da família, até pelo É, contrário, né? Como é. é que você trabalha isso? Aí a gente vai para um sistema da constelação familiar, por exemplo. O principal que a gente deve ter na nossa vida é a gratidão. Por quê? Gratidão por estarmos vivos. Então, muitas vezes nós atendemos pessoas que são adotadas, por exemplo. Elas se sentem abandonadas por esse pai, por essa mãe. E essa pessoa, como é que ela progride na vida? Como é que ela tem sucesso? Ela pode ter sucesso financeiro, mas sucesso emocional, ela sempre está naquela sensação de vazio. E esse sistema, ele existe. Ah, eu só tenho pai e mãe adotivo. Não, você tem pais biológicos. Senão você não estaria aqui nesse mundo. A gente ainda não chegou nessa tecnologia, Uhum. né? Graças a Deus. Então, quando você trabalha a aceitação daquilo como foi, daquilo que é, e você consegue enxergar que não tem o que fazer daquilo que aconteceu, mas você pode fazer diferente daqui para frente. A gente trabalha muito com essa questão da lei do pertencimento. Tudo e a todos pertencem. A partir do momento que seu pai e sua mãe biológico faz parte do seu sistema, eles pertencem. Isso é ótimo, porque você aprende a deixar cargas emocionais com esses pais, para que você siga a sua vida com as suas escolhas. Quando o ser humano ele consegue entender que ele pode seguir a vida dele com as escolhas dele, com as escolhas dela, ele se sente livre, leve. O problema das pessoas é que elas vivem uma vida, muitas vezes, para querer agradar os outros. Profissões. Quantas pessoas a gente conhece que gostaria de viver uma profissão, mas vive outra para agradar os pais? E aí não tem jeito de ficar bem, né? Não é verdade? Os problemas emocionais e o estresse que a pessoa vai acumulando. Está aumentando isso? Não tem Cada vez nas mais. empresas? Sim? Infelizmente, as pessoas elas estão tão, pode falar bitoladas assim? Eu acho que sim. Por essa questão de é só produzir, 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 produzir. Ninguém para respirar, né? Ninguém para escutar a sua própria respiração, para analisar o ambiente que está, para analisar o ambiente que vive. E aí o que acontece? Quantas vezes a empresa vai precisar aprender que ela precisa ter um olhar clínico para os funcionários, um olhar de amor, um olhar de acolhimento de verdade, que nem tem aqui hoje, né? Quando acontecer isso, você pode ter certeza que o índice de falta e atestado médico vai diminuir bruscamente dentro das empresas e os hospitais irão ficar mais vazios. Se você for hoje no pronto-socorro de um hospital, maioria das pessoas, você pode perguntar para os enfermeiros lá, a maioria estão ali para tomar ansiolítico, porque estão num grau de estresse, estão com crises de ansiedade, estão com síndrome do pânico, e aí automaticamente o que acontece? Me dá atestado aí de 1 semana. Então, na constelação, a gente fala do sistema do equilíbrio entre o dar e receber. Tem que ser de ambas as partes. O funcionário ele tem que fazer, a empresa tem que fazer, mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter um olhar sistêmico mais acolhedor a respeito disso. A gente já falou da dificuldade da ansiedade, que todos têm um pouco, ela tem uma defesa em algum momento, mas ela hoje extrapola, e você citou. Crise de ansiedade levando pessoas a hospitais. Você até disse, eles estão lotados de pessoas com crise de ansiedade. Como se resolve isso, assim, a pessoa que estiver nos vendo fala, estou muito ansiosa. O que você recomenda que ela faça de imediato? Diálogo. O problema das pessoas, Flávio, elas não conversam. As pessoas estão com crises de ansiedade por falta de falar o que sente. E aí o que acontece? Dentro de uma empresa, se ela tem uma liberdade hoje, por exemplo, imagina ter um terapeuta dentro da empresa, aonde o funcionário não está se sentindo bem e ele vai para essa salinha de descompressão com o terapeuta para conversar. Automaticamente já gera esse alívio, né? Você imagina um termômetro de ansiedade, ela vai falando, vai esvaziando e vai diminuindo. Aí a pessoa fala assim, nossa gente, eu só precisava falar. E às vezes são problemas que as pessoas não conseguem dar conta. Às vezes é conta de casa que está atrasada, às vezes é problema com o marido, com a esposa, as questões dos filhos, às vezes o funcionário está com o filho doente, né?
tem filhos com alguma deficiência, e a cabeça está lá e aqui, está lá e aqui. E aí ele tem que se preocupar com a família e tem que se preocupar em prover. Mas quem está preocupado com ele? Com quem que ele está conversando? Quem perguntou para esse funcionário como é que ele está se sentindo? É uma coisa interessante que, se você for olhar, não existe um vendedor, existe um ser humano que vende, né? E se o ser humano não estiver equilibrado, o vendedor não funciona. Já viu como aumentou o índice de câncer no mundo? Você ligaria isso à ansiedade? A tudo, né? A ansiedade, por trás de ansiedade, muitas vezes existe mágoa, porque ela não consegue resolver. Existe ego, e ele não tem controle desse ego. O que mata é o câncer? Não é o câncer. O câncer não mata. O que mata é o que começou esse câncer. É essa mágoa, é essa tristeza acumulada, é essa raiva, né? Essa sensação de vazio, é esse medo descontrolado, é uma tristeza absurda, porque com isso tudo, aí vem a doença, psicossomático, né? A gente fala que tudo é psicossomático, começa assim pelas nossas emoções, começa pelo nosso pensamento, e a gente acaba materializando isso dentro da gente. Por isso que eu falo, diga-me com quem tu andas e eu te digo se eu vou junto ou não. Uhum. Muitas vezes eu falo assim, que eu te digo quem tu és, né? Eu falo, diga-me com quem tu andas e eu te digo se eu vou junto ou não. Porque nós temos o poder de escolha. Quem anda do nosso lado, as influências que a gente está tendo no dia a dia, o que a gente ouve, né? O que a gente assiste, isso influencia diretamente nas nossas decisões. Eu não vejo TV, não gosto de assistir televisão. Mas aquilo que eu vejo é importante para mim. Então eu gosto muito de assistir, às vezes, séries, filmes, conteúdos que geram aprendizado e conhecimento, né? Fora isso, se vai prejudicar minha saúde emocional, não. Músicas. Olha as músicas que a gente tem hoje. Olha as letras dessa música. Quer dizer, se pode se chamar algumas músicas que tem a letra, né? Então se fala assim, eu ouço gente morta o tempo todo. Porque a gente ouve as músicas antigas, tem um pouco mais de sentido, tem propósito na música, não que hoje não tenha, hoje tem cantores bons hoje. Quando falamos a respeito disso, você é o que você come, você é o que você pensa, você é o que você fala, você é o que você ouve.